então derramarei sobre vós tantas bênçãos que nem conseguirei guardá-las todas. Amém, Jesus. Vamos consagrar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas, e que você possa, entregar ao Senhor com o coração alegre, com o coração grato, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Nós sabemos que se nós estamos aqui hoje, o que nós temos, o que Deus tem nos proporcionado, é por causa dEle, por causa da graça e da misericórdia dEle. Eu quero convidar a Fernanda para vir fazer oração. Vamos estender as nossas mãos. Senhor Deus e Pai, eu peço que o Senhor abençoe, Deus, cada dizimista, cada ofertante da Tua casa, Deus. Que o Senhor possa, Deus, multiplicar a semente, Pai. Que nunca falte nada para nós e para cada uma das pessoas que são fiéis a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém, glória a Deus. Vem as crianças, vamos orar. Cíntia, vem cá orar para as nossas crianças, abençoar a vida delas. A paz. Amém, Senhor. Quero te louvar, Pai, te agradecer, te adorar, Senhor. Obrigada, Pai, por mais um dia. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir para que o Senhor possa abençoar cada criança que está aqui, Pai, e também abençoar cada criança que não pôde estar aqui hoje, Pai. Em nome de Jesus, eu quero que o Senhor possa abençoá-las, Pai, que elas possam crescer todos os dias, Pai, em graça, estatura e sabedoria do Senhor. Eu peço também, Pai, que o Senhor possa abençoá-los com saúde, com amor, com alegria. Peço que o Senhor possa abençoar os pais, que o Senhor possa capacitá-los, Deus, em nome de Jesus, para que eles possam ensinar as crianças no Teu caminho, Senhor, em nome de Jesus. Peço também que o Senhor possa abençoar cada professor. Agradeço pela vida de cada professor que se dispõe, Deus, do Teu tempo, para ensinar as crianças, Pai, em nome de Jesus. Capacita eles também, Deus, em nome de Jesus. E eu peço, Pai, que o Senhor possa abençoar cada uma, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vamos passar a agenda da igreja. Sábado agora, amanhã, nós temos o culto dos adolescentes,
às 17 horas. Se você que tem, né, pai, mãe, um adolescente em casa, traga ele para este culto. Os cultos dos adolescentes têm sido muito divertido. O pessoal que está na direção sempre está trazendo algo diferente, algo que cativa esses adolescentes. Então, que vocês possam trazer eles para a casa do Senhor. Nós temos também aos sábados cultos de jovens, às 19h30. Mas amanhã nós não teremos o culto de jovens, porque está tendo retiro, vai ter, né, um retiro amanhã. E a maioria dos jovens estarão participando. Então amanhã não terá, mas no próximo sábado continua a programação normal. Domingo, às 9 horas da manhã, nós temos o culto, né, da Escola Bíblica Dominical, onde o pastor sempre está trazendo, né, estudos bíblicos para a igreja, e nós temos saído daqui edificados, né, pela vida do pastor, que ele se dedica. Ele até comentou, né, que ele esteve 2 anos aqui, né, pregando sobre Apocalipse, trazendo um estudo maravilhoso de autoconhecimento, e que você possa vir. Nesse domingo agora, né, dia 26, não vai ter a escola bíblica, porque será o 3º dia do congresso. Então vocês venham participar, irmãos. Chama os amigos, os parentes para estar aqui, que Deus vai continuar falando e abençoando as nossas vidas. E domingo à noite nós temos o culto da família às 19 horas. Domingo à noite também, né, será o 4º momento nosso, o último, né, do congresso. E na segunda-feira, todas as segunda-feiras, aqui na igreja acontece o culto de oração. Às 19h30, você é convidado para estar aqui com a gente. Nós sabemos que neste culto, a gente ouve muito testemunhos, né? Que o Senhor tem feito milagres, tem operado maravilhas nos cultos de segunda-feira. Terça e quinta-feira, nós temos também os cultos nos lares, que é administrado pela Cibele e seu esposo Gilmar. Se você tem o desejo de ter, né, de fazer um culto na sua casa, ou de algum colega, alguém que você conhece, só procurar os dois, que eles têm uma equipe preparada para estar ministrando nesses cultos. Na quarta-feira, nós temos o culto da vitória, às 19h30. E na sexta-feira, próxima, né, continua o culto da palavra. E eu quero também, né, fazer um convite aos irmãos. Agora em maio, nós teremos, né, novamente a Casa do Oleiro. É um momento muito bom, que o Senhor ali fala diretamente com a gente, que nós tiramos, né, 3 dias para estar ali ouvindo a palavra de Deus, louvando o Senhor, sendo ministrados. E o pastor Jefinha falou assim que tem somente 20 vagas. Então, se você, né, tem o desejo no seu coração de participar, procura eles. E aqueles que querem trabalhar, cooperar na obra do Senhor, nesses dias, é para procurar o Jonas até domingo. Ele estará pegando os nomes para poder organizar com vocês, para ficar tudo alinhadinho. Amém? E eu gostaria agora de convidar a nossa irmã Cibele. Cadê a Cibele? Vem cá, irmã. Ela vai trazer um breve testemunho para a igreja. Ela nos procurou e pediu que desse a oportunidade, né, irmã, para contar um pouquinho do que o Senhor fez e tem feito na sua vida. Fica à vontade, viu? A paz do Senhor, irmãos. Quando o Senhor ele quer nos abençoar, Ele coloca coisas, né? Mas quando Ele quer nos alinhar com o propósito dEle, Ele coloca pessoas. Há 13 anos, 14 anos aproximadamente atrás, eu passava por um luto do meu pai e tive a oportunidade de conhecer um pastor. E por 30 segundos ele fez uma oração. Ele colocou a mão na minha cabeça e orou por mim e falou: amanhã eu tenho culto, nós temos cultos na minha igreja e eu espero você lá. E aí eu fui
E a partir desse dia, o Senhor começou uma nova vida. E esse pastor hoje, que está aqui, né, para ministrar para a gente, ele é o meu pai na fé, o pastor Emerson, um homem que o Senhor usou para resgatar não só a minha vida, mas metade da minha família. E nessa época, irmãos, eu ainda era solteira. E aí eu fui e entreguei minha vida para o Senhor, batizei, comecei a caminhar. E com o passar do tempo, fui, assim como aqui. Eu falo que eu sou privilegiada, porque eu fui gerada em uma igreja de muito amor, de muita atenção, e hoje eu continuo na igreja de muito amor e de muita atenção. Então eu me sinto privilegiada, E naquela época aí eu me entreguei ao Senhor, e o pastor Emerson, todos os pastores lá me acompanhando. E aí eu comecei a liderar as células, tinha um grupo de mulheres, e ali eu cresci. Só que quando eu fui nessa época, eu estava muito magoada com o relacionamento, Eu tinha tido um relacionamento anterior que tinha me machucado muito. E eu falava assim nas minhas orações: Senhor, o Senhor pode fazer tudo, menos colocar uma pessoa na minha vida, que eu não quero casar, eu decidi que eu vou viver até morrer sem casar. E com o passar dos anos, sempre que as pessoas iam orar por mim, alguém falava: olha, Deus está preparando seu esposo. E eu falava: meu Deus, eu não quero casar, eu não entrego essa área da minha vida para o Senhor. E assim foi. Até, irmãos, eu conheci meu esposo, Gilmar. E eu conheci ele, e assim como eu, machucado, dilacerado e divorciado. E eu falava: Senhor, mas não é esse o esposo. Porque se o Senhor falou que vai me dar um esposo e hoje eu estou na sua casa, certamente vai ser um esposo que está aqui também na sua casa. Eu não quero. E aí um dia eu chamei o meu pastor, o pastor Emerson, na época lá, para a gente conversar, e contei para ele a situação. Eu falei: pastor, e pior de tudo, que ele é divorciado, é uma coisa que eu não quero. Se eu não quero casar, imagina arrumar mais problema. E ele falou: filha, presta atenção naquilo que o Senhor tem falado para você. Se Deus tem a pessoa para você, Ele vai preparar, confia. Vamos orar, eu vou orar com você, vamos tirar um tempo de oração, não sei se ele lembra disso. Vamos orar, e se ele for a pessoa que o Senhor tem para você, vai dar certo. Se não for também, o Senhor vai tirar. E aí eu peguei e começamos a orar, eu de cá e ele de lá. E aí, quanto mais eu orava, mais eu me aproximava do meu esposo. E aí depois eu entendi que realmente, ele seria o meu esposo. E ali e aí detalhe, irmãos, ele era do mundo, como eu falei, e aí eu questionava muito. Mas aí nós casamos. Antes de casar, ele aceitou Jesus lá. E aí, antes da gente casar, ele já fazia parte da igreja comigo. Nós casamos e mudamos para cá 4 meses depois. E aqui, ele conheceu o pastor Wallace, a gente já veio para a igreja, e aqui ele batizou. E então é isso, meus irmãos. Um recado que eu queria deixar para as irmãs que estão orando hoje, e que se o Senhor falou que tem um esposo para a sua vida e você tem relutado, confia naquelas pessoas ou no seu pastor, no nosso pastor, para orar com você. Porque muitas vezes nós estamos querendo tanto algo que nós não conseguimos atingir o coração de Deus porque a gente fica ansioso. Mas se nós convidar aqueles que a gente tem confiança, o Senhor, Ele nos ajuda a alinhar no propósito que Ele tem. E aí, hoje, eu e o meu esposo, estamos aqui na igreja, servindo ao Senhor, e estamos aí na liderança do culto no lar, já vai para 6 anos, e eu só tenho que agradecer, pelo nosso pastor Wallace, pela pastora Flávia, por esse privilégio de nós podermos caminhar com o Senhor aqui. E eu agradeço muito também ao meu pastor Emerson, porque é uma alegria ele estar aqui conosco hoje. Agradecer de coração, porque ele foi
aquela pessoa que o Senhor colocou para alinhar o propósito, que o Senhor precisava me dar uma família, e é uma coisa que eu em mim mesma eu não queria. Mas o Senhor usou ele para me ajudar em oração, e hoje estou aqui com o meu esposo, com a minha filha. E é isso, meus irmãos, confia ao Senhor aquilo que Ele tem para você. Não desista, chama alguém, chama seu pastor para te ajudar em oração. Né? E sem mais delongas, eu quero convidar ele para subir aqui ao altar. Eu sei que o Senhor usará grandemente, pastor Emerson, a vida do Senhor, como Ele tem usado sempre, em nome de Jesus. Irmãos, estenda as suas mãos, vamos orar pela vida dele. Senhor, aqui nós apresentamos a vida do teu servo, Pai, e pedimos que o Senhor continue usando ele com graça, sabedoria, Deus, em nome de Jesus. Enquanto isso, o Senhor guarda tudo que leva o nome dele, o lar dele, a família dele, o ministério dele. Senhor Jesus, aqui eu sei que tem corações ansiosos por uma palavra, que o Senhor possa vir de encontro a esses corações. Essa é a oração que eu faço a Ti, em nome de Jesus. Amém. Obrigado mais uma vez. Graça e paz, igreja. Já cheguei sendo surpreendido, marcado nessa cidade. E olha como são as coisas, né? Primeiro casal que encontrei da igreja Ágape hoje. E pela primeira vez em Patrocínio, que já encontrei fora daqui, né? Cibele, Gilmar e a Helena, né? Helena. Não conhecia a Helena, estou conhecendo agora. Foi o primeiro casal a me receber, eu estava estacionando o carro. Quem chega, né? Quem está chegando? Exatamente esse casal. Que alegria, Cibele, Gilmar. Que alegria, Gui. Cadê o Gui? Está aí? Opa, lá atrás, né? Aquele eu conheço antes de nascer, porque fiz parte de uma realidade que envolvia o pai e a mãe dele. E então, logo que ele nasceu, lá eu estava também contemplando esse menino, que virou um meninão, abençoado, está aqui. Pastor Zilton, alegria, esposa, né? É um casal que conhecemos também, João Pinheiro, participando dos nossos Transformers Camp. E realmente, a Igreja Batista Ágape também partilhando conosco daquilo que são os nossos desafios e como fomos abençoados já em vários momentos por esse casal, por irmãos desta igreja. Pastor Wallace, é uma satisfação conhecê-lo, né? Conhecer sua família, sua digníssima aí, né? E essa igreja amada, abençoada, especial. Sou muito feliz de estar aqui. Minha esposa não veio, mas meu filho caçula veio comigo. Fica de pé aí, Luiz Felipe. Aí, esse menino abençoado, é solteiro, tá? É um psicólogo, é um pastorzão também, porque tem toda uma disponibilidade, é um servo de Deus. Estou falando pastorzão, ele não foi ordenado pastor, e nem está nesse encaminhamento dentro do nosso ministério, mas ele pastoreia célula, pastoreia jovens, é uma bênção, e só temos a agradecer a Deus por esse momento. Então para mim não se trata de coincidência, mas de propósito, né? É o Senhor dando direção, e eu espero que nessa noite o Espírito de Deus se mova nesse lugar, que Ele possa passear nesse ambiente, mas que Ele possa se mover na sua vida e tocar o seu coração, e ministrar algo novo na sua vida. Queridos, eu tenho uma história pastoral, que ela já vai aí para os 40, passando os 41 anos, né? Incluindo um tempo em que eu exerci ministério, enquanto cursava teologia lá em Recife. Então, e
quando eu olho para trás e vejo mais alguns anos que eu estive pastoreando jovens sem título de pastor, já vai para mais de 43 anos, vivendo esse desafio de conduzir vidas, de levar vidas ao Senhor. Não parece, né? Esse menino de 64 anos, mas estou aqui, graças a Deus. Temos um desafio também em João Pinheiro, que é um desafio de legendários. La Sabana é a 5ª pista de legendários do Brasil, né? Hoje já são 100 e tantas, chegando aí em breve às 200 pistas. Nós somos a 5ª cidade, a 4ª cidade do Brasil, 5ª cidade do Brasil a ter uma pista de legendários. Então, assim estamos nós, não fazendo história do ponto de vista institucional, mas à disposição do Senhor para fazer a vontade dEle, e nós temos buscado fazer isso com o coração, nos doando, e que alegria de estar numa igreja cuja nomenclatura é amor, né? É ágape. Isso é uma marca, isso é tremendo, e que assim o Espírito de Deus se mova nesse lugar, e que nessa noite o Espírito de Deus possa estar unindo ainda mais os casais, aqueles que já são casados, os que estão no processo bem perto, né, os noivos, e aqueles que estão um pouco mais distantes, mas que chegarão lá, os namorados, e aqueles que estão sem namorado ou sem namorada, e que o Espírito de Deus se move para conduzir você também a uma experiência de casamento. Casamento é bênção, casamento é bom, é propósito de Deus, é a instituição mais forte e poderosa da terra, né, que o Senhor estabeleceu, depois que Ele estabeleceu a igreja, né? Claro que a igreja é o corpo de Cristo na terra, mas entendemos que família é um projeto de Deus, isso é muito importante. E dentro da proposta desse congresso, ou desse seminário, a minha proposição nesta noite é comunicação que gera conexão. Eu quero usar um texto de Jeremias capítulo 32, deixa eu voltar um pouquinho e falar da minha família, né? Sou casado há 37 anos, estaremos fazendo 38 anos de casados agora em julho. Minha esposa se chama Patrícia, temos 3 filhos, o caçula é o Luiz Felipe, a segunda é a Camila, que vai se casar agora em junho, então não tem chance mais, né? Ainda tem mais um solteiro, que é o primogênito, o Caio, tá? E ambos, ou todos, estão ainda lá em João Pinheiro, cidade amada, cidade abençoada, né? Somos os fundadores de um ministério chamado CCT, Comunidade Cristã Transformados. Temos uma equipe pastoral abençoadíssima, e hoje estamos vivendo um tempo de estender tendas. Nossa primeira igreja fora de João Pinheiro, Paracatu, completou um ano agora. Já estamos num templo mais definitivo agora, com toda uma estrutura, uma igreja abençoada. Estamos também em Patos de Minas, funcionando lá no Hotel Fratelli. Estamos também em São Gotardo. Então, estamos estendendo tendas dentro de uma direção de Deus, dentro de um propósito de Deus. E sabemos que Deus ama a igreja, Jesus ama a sua igreja, Ele morreu por ela, e nós temos a necessidade de igreja, ou de igrejas, que façam a diferença, não pura e simplesmente por estratégias, ou por comunicação, né? Mas por cumprir aquilo que é a missão dada pelo Senhor Jesus. Então, fazer discípulos para Ele é o nosso grande desafio. Eu espero que nesta noite Deus me use para falar algo ao seu coração, ao seu casamento. E eu creio que Ele fará isso se você estiver com o seu coração aberto. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, fala conosco. Em nome de Jesus, ministra agora a esses homens e mulheres, a esses casados, aos cônjuges,
aos casais solteiros ainda, aos noivos, aos namorados, e aqueles que ainda não estão num relacionamento firme para um propósito de casamento, mas nós pedimos, prepara, Deus, que nessa noite haja uma liberação do Espírito sobre a igreja, e que nós sejamos edificados, ó Deus, para entendermos a importância da comunicação que gera conexão. Fala a tua igreja, fala ao teu povo, e nós já trazemos nessa noite uma expectativa de que não seja mais uma ministração, mas que haja um mover do Espírito nesse lugar, para ser nesse ambiente. Toca esses corações. Eu quero ser só um instrumento do Senhor, como o Senhor tem falado ao meu coração, ministrado na minha vida, o Senhor fará com os teus filhos nessa noite, e eu creio nisso, no nome de Jesus, amém. Queridos, quando Laís, cadê Laís? Está lá atrás, aí Laís. Quando Laís me mandou um convite, falou, o pastor Zilton pediu para fazer um contato com o senhor, né? E falou do tema, né? A primeira palavra que veio, bíblica para mim, foi Jeremias 32, e então me apeguei a esse texto, porque é um texto que eu amo, é um texto que para mim é muito profundo, e eu quero 3 versículos com os irmãos nessa noite, Jeremias 32, 38 a 40, a palavra do Senhor nos diz assim: eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus, amém? Eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu bem e bem de seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Amém. Queridos, família é um projeto de Deus, família é algo tremendo, precioso, é uma instituição realmente cuja origem se dá no Éden. O Senhor cria o homem e a mulher, mas o Senhor cria o homem, traz toda a sua criação, a sua presença, sobretudo a sua criação animal, ele dá nomes a estas espécies, mas ele vê que não tinha alguém que se identificava com ele, então o Senhor lhe fez cair num pesado sono, e tira-lhe uma costela, e cria a mulher, traz ao homem, e esse homem então disse: essa afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varão, porquanto o varão foi tomado. E Deus diz: por isso deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, e serão os dois uma só carne. A primeira instituição estabelecida pelo próprio Deus. Família, portanto, é um projeto de Deus. Deus tem como propósito que homens e mulheres se unam, constituindo família. Mas nós sabemos, amados, que também foi a primeira instituição atacada e tem sido atacada, porque Satanás se volta contra a família. E ele vem em forma de serpente e traz uma mensagem àquela mulher: Deus não quer que vocês sejam felizes. Deus não quer que vocês usufruam daquilo que é bom. E é verdade que Ele não quer que vocês comam dos frutos que há no Éden. E ela diz: não. Ele diz para não comer de uma, da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Satanás diz: não é assim. Ele sabe que se vocês comerem desse fruto, vocês serão como ele.
mas eles já tinham sido criados à imagem e semelhança de Deus. E Satanás, assim como ele atacou a família, ele atacou a mulher, e ele atingiu ao homem, porque certamente também nós podemos entender que Adão deveria ter tomado uma providência, vigiado, cuidado da sua esposa, da sua casa, né? E atento, deveria ter chegado para abordar aquele inimigo da família e afugentado esse inimigo. Ele não fez. Não há uma descrição minuciosa dos detalhes, mas nós podemos entender, queridos, que ali naquele estado de perfeição, Adão tinha visão, ele tinha toda uma perspectiva de compreensão da importância de guardar, de cuidar da sua família, da sua esposa. De certa forma, Satanás obteve êxito. E amados, pós-queda, Deus deixa claro que o homem e a mulher, que a família, seriam sim atacados, seriam sim afrontados, seriam sim seduzidos, seriam sim bombardeados de todas as formas, para que houvesse um prejuízo destrutivo nas vidas, nas famílias. Satanás tem atacado as famílias. Como tem atacado as famílias? Como Satanás olha para você, homem, para você, marido, e diz: eu vou fazer de tudo para impedir você de cumprir o seu papel como marido, como homem, como pai. E como Satanás olha para você, mulher, e diz: eu vou te atacar também, e eu vou afetar a sua vida de tal forma que você seja alguém que tenha um nível de insatisfação muito grande. E eu preciso destacar uma coisa: o nível de insatisfação emocional das mulheres é superior ao nível de insatisfação dos homens. As mulheres tendem a estar muito mais insatisfeitas que os homens. E como isso tem gerado danos para os casamentos. E como isso tem trazido problemas para os casamentos. Mulheres insatisfeitas, insaciavelmente. Eu não estou acusando, eu estou falando de algo que eu entendo, porque sou um homem, sou casado, né? Sou um pastor, cuido de muitas vidas, sou também um psicanalista que há algumas décadas, né, tenho cuidado de muitas pessoas emocionalmente. E o nível de insatisfação da mulher é muito grande. E eu estou falando isso para trazer às mulheres um despertar para uma realidade. Você precisa começar a combater um alimento que Satanás pode alimentar, ou uma necessidade que Satanás pode alimentar, ou algo que ele pode fomentar, jogar o fermento dele para multiplicar na sua vida, para gerar danos ao seu casamento. Mulheres insatisfeitas. Eu não estou falando que os homens não ficam insatisfeitos, ficam também, mas as mulheres muito mais. O que isso tem a ver com comunicação, pastor? Espera aí que eu quero chegar lá. Vamos lá, falando de comunicação. Os entendidos, né? Aqueles que são especialistas sobre comunicação dizem que nós somos bombardeados todos os dias com cerca de 36 mil informações.
Queridos, nós vivemos a era da comunicação. Talvez você receba muito mais de 36 mil mensagens em 24 horas. Eu não estou falando no seu WhatsApp, de tanta coisa que a gente tem opção hoje, né? Quantas informações, quantas mensagens chegam a nós. Eles também dizem que nós, em média, né, ser humano, tem a habilidade, né, de pronunciar pelo menos 16 ou 15 a 16 mil palavras por dia. Eu sei que alguns falam menos, tem uns que falam mais. Talvez algumas mulheres falem mais de 16 mil palavras por dia. Talvez alguns homens falem mais do que algumas mulheres. Querido, se por dia ensinando você, né, você falar, bom, né, nós, me cativa. Queridos, mas quando chega no casamento, melhora seu português, né? Puxa, não sabia que ela falava tão errado, eu pensava que ela estava brincando, né? Eu pensava que ele estava tentando me enganar, e era verdade. Uma questão muito importante é nós compreendermos que a comunicação tem que levar à conexão. E como a comunicação está funcionando? Será que ela tem gerado uma conexão atritiva? Uma conexão com atrito, pastor? Às vezes está sendo a única forma de corresponder ao vivo, né? Real ao outro, de forma atritiva. É possível pessoas realmente se comportarem atritivamente e estão tentando se comunicar, o que obviamente não é o ideal. Um casamento não pode ser bem sucedido, queridos, sem uma boa comunicação. E não haverá conexão sem uma boa comunicação. E a boa comunicação, de fato, é aquela que gera conexão, que aproxima, que permite uma convivência saudável. Eu quero trazer o texto que nós lemos como um desafio para nós em relação tanto à comunicação quanto à conexão. O profeta Jeremias, ele trata aqui de 3 princípios fundamentais para um casal, para um relacionamento ou para uma família. E eu vou usar então 3 termos. Primeiro termo é unidade. Deus fala assim: eu dar-lhes-ei um só coração. Deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher e serão os dois uma só carne. Unidade, um só coração. Eu entendo aqui, queridos, um desafio de realmente estabelecer uma unidade emocional. Um só coração, uma só carne, é uma união emocional que propicia de fato uma busca permanente por qualidade de vida, por qualidade de relacionamento. Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 2, ele fala assim: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Essa palavra do apóstolo Paulo, ela tem a ver com aquilo que Deus diz: dar-lhes-ei um só coração. Como é importante o casal se posicionar de forma
a buscar intensamente uma qualidade de vida emocional. Porque a chave para uma relação saudável tem a ver com o bem-estar emocional. Mas cada um de nós tem uma história emocional. E quase sempre a união conjugal se dá sem um grau de percepção, de consciência da necessidade de compreender o histórico emocional do outro. Por exemplo, qualquer dos cônjuges que não tenha tido na sua história uma estrutura paternal ou paterna saudável, tem uma grande propensão a ter um desajuste muito grande dentro do casamento, ou por orfandade, ou por negligência, né? E a figura masculina e a figura do pai é uma figura chave para o estabelecimento de uma boa qualidade de vida emocional, de um bom ajuste emocional. Como nós precisamos de homens que assumam o seu papel, que assumam a sua responsabilidade, que se posicionam de forma coerente dentro do casamento. Então vou falar aos homens agora. O marido precisa ser um homem que traz segurança à sua esposa. Ele precisa ser um pai que traz segurança para os seus filhos. O homem precisa ser alguém que esteja presente e que tenha toda uma postura e uma conduta coerente, sensata, provedora em todos os aspectos. Responsabilidade, amabilidade, afeto, coerência, temor de Deus, fé, equilíbrio. Esses dias eu atendi a um homem que eu vim orando por ele há muitos anos, há mais de 30 anos, e cuidando da família dele. E aos poucos eles foram se convertendo. Mas ele foi o último da família. E eu me lembro que lá atrás, há 30 e tantos anos atrás, ele dizia assim: a minha mulher, ela é meio desequilibrada, desajustada, destrambelhada, né? E eu tenho uma família, eu tenho uma herança, né, familiar. Ele dizia: minha família são os meus filhos, eles são sangue do meu sangue. E lá no passado eu tentei mostrar para ele que, peraí, sua mulher, a importância dela, não, minha mulher é desequilibrada, destrambelhada, isso e aquilo, mas sempre foi um apaixonado pela mulher, né? Mas ele não permitia, ele não dava a ela uma segurança de que ela era muito importante para ele, né? Fazia parte da vida dele e tinha o mesmo pedigree dele. Porque se a palavra diz: deixa o homem pai e mãe, se une a sua mulher e serão os dois uma só carne, agora ele deixa de ser ele para ser nós. No casamento não é eu, é nós. Somos nós, né? Mas ele hoje já se convenceu: pastor, eu falei isso no passado, mas eu não sabia do que eu estava falando, e hoje eu entendo a importância. Minha mulher, ela foi muito importante, ela foi guerreira, ela se empenhou comigo, e ele está num processo em que Deus está trabalhando, há mudanças muito recentes e grandes na vida dele. E quando ele entende então o que é ser uma só carne, quando ele entende então é que a presença de Deus é que propicia essa realidade da unidade emocional, ou, claro, há toda uma
uma junção nessa unidade, ela é física também, ela é espiritual também, sobretudo espiritual. Quando exatamente se tem uma disposição de ter um Deus e de ser realmente propriedade desse Deus. Eles serão eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Você e a sua casa pertencem ao Senhor. Amém? Então precisa dizer: eu e a minha casa pertencemos ao Senhor. Aleluia! É isso mesmo, queridos. Espiritualmente em Deus, nós somos um. Eles serão o meu povo. Em Cristo nós somos um, a unidade. E isso precisa ser vivido realmente a partir de uma compreensão espiritual, mas até que ela chegue, se não chegou ainda, ela precisa ser vivida, essa unidade precisa ser vivida a partir da compreensão emocional, porque se você um dia se apaixonou, se interessou, se empatizou e disse: eu quero esse cara, eu quero essa menina, né? E vocês se casaram, é para ser um, é para viver a realidade da unidade. A comunicação entre um casal, então, ela tem que propiciar um aperfeiçoamento da unidade emocional. Se você é um crítico, se você é uma pessoa dura, se você é uma pessoa que só faz as coisas do seu jeito, só pode ser do seu jeito, eu não sei se eu estou falando para homem ou para mulher nesse momento, é você que vai saber se é para você. Se as coisas só funcionam. Você conhece alguma mulher que tudo ela tem que dizer o sim e o não? Mulheres que estão assumindo, talvez por ausência, talvez por negligência, mas talvez por assumir o lugar errado, o papel errado. A mulher que quer liderar a sua casa ou a sua família sobre o seu marido, ela é o cabeça, não. A palavra diz que Deus colocou o homem por cabeça. E alguém já disse, então a mulher é o pescoço, vai mover o pescoço, né? A cabeça, né? Queridos, são posições talvez um pouco distintas, mas que traz sim a conotação de responsabilidade. Ao homem há um peso maior de responsabilidade sobre o seu casamento. Se o casamento não vai bem, a maior responsabilidade sobre o seu casamento está sobre você, homem, mas está sobre a mulher também. Se conhece algum homem ignorante? Vamos lá, vamos deixar as mulheres pensar. Só serve do jeito dele, tudo, a palavra final total, sempre é dele. Não, mas Deus me colocou por cabeça. Queridos, não tem a ver com mandar, dominar, tem a ver com conduzir, tem a ver com direcionar, tem a ver com administrar, né? Realmente assumir um papel de liderar a família, de liderar o cônjuge, né? A esposa e os filhos. Um líder não é quem manda, um líder não é um ditador. Existe a responsabilidade, existe uma missão, ela precisa ser cumprida, mas cada um assumindo o seu papel, a sua responsabilidade. Então homem e mulher, ambos vão estar realmente nessa mutualidade da responsabilidade pelo casamento. A culpa é sua,
de quem é a culpa se o seu casamento não vai bem? Eu costumo dizer que não tem um lado certo. Existe um lado menos errado, né? Existe um lado menos errado. O casamento está caminhando para o fim, o divórcio. Quem é o menos errado? Talvez tenha alguém menos errado, mas todo mundo tem culpa no cartório. Todo mundo tem responsabilidade nessa história. Se o casamento não vai bem, será que a comunicação está gerando conexão? Então a comunicação atritiva, ela impede a conexão, ela impede a unidade emocional. E Jeremias, para mim essa palavra é tão atual, queridos, é como se ele estivesse falando aqui agora para nós e dizendo: olha, dar-lhes-ei um só coração. Existem algumas disfunções emocionais que precisam ser trabalhadas. Então, uma mulher que tem carência de pai, insegurança em relação à figura masculina, talvez ela vai querer muito um homem, muito um marido, mas vai ser uma eterna carente. Um nível de insatisfação muito grande com a figura masculina, e tudo que o homem fizer talvez vá ser insuficiente para agradá-la, porque ela tem um nível de decepção com a figura masculina. Eu estou citando só uma ênfasezinha. E certamente, uma mulher que não teve um pai presente, mas que viu a mãe assumindo toda a responsabilidade, o que ela vai querer fazer? Assumir toda a responsabilidade, anular a figura masculina, muito embora tenha uma profunda carência da figura masculina. Talvez não se submeta. E quando eu falo de submissão, não estou falando de ser alguém, ser mandado dentro da relação. Porque quando a palavra fala sobre a submissão, não está falando o marido manda na mulher. Não, ela está sob a mesma missão com o marido. A missão de ter uma família abençoada, um casamento abençoado, uma relação ajustada, uma convivência familiar ou conjugal, em princípio familiar ajustada, a partir da compreensão de que Deus estabeleceu essa unidade emocional para o casal. Se você veio aqui hoje para ouvir sobre técnicas de comunicação, talvez, eu pensei que ele ia ensinar algumas técnicas de comunicação. Estou falando de um conteúdo que ele é imprescindível para gerar uma comunicação de fato, real, que venha suprir a nossa vida, a nossa casa, o nosso casamento, a nossa vida conjugal, a qualidade de vida emocional que precisamos ter. Um homem que não teve uma boa presença paterna, figura masculina, né, do pai, que é tão importante também para estabelecer a personalidade do menino, do homem. E aí veja o peso disso, da figura do homem. Ele também será um marido com um nível de deficiência muito grande e talvez propenso, né? Se houve ausência de pai, propenso a se ausentar, a não assumir as responsabilidades, a não se conduzir coerentemente. Mas tem pai e mãe. Sabe aquele marido durão que nunca fala, meu bem, eu te amo? Que nunca viu o pai dele dizer para a mãe dele, eu te amo? Que nunca viu o pai dele dar um abraço na mãe e gerar essa segurança? Alguns tiveram pai e mãe, tem pai e mãe ainda, mas tem uma dureza, né?
quando espiritualmente nós somos alcançados por Jesus, pela palavra de Deus, então o Senhor começa a nos ensinar. Você nunca recebeu um abraço de pai? Quem nunca recebeu um abraço de pai tem dificuldade de abraçar até a mulher. Lá no início dava uns abraçozinhos com 10, 15, 20 anos de casamento, às vezes nem pega na mão. Homens durões, emocionalmente, se sentem incapazes de expressar, de externar emocionalmente aquilo que é necessário para suprir a vida da esposa. E digo mais, se faltou a figura masculina, paterna, tanto o homem quanto a mulher tendem a se comportar de uma forma desajustada dentro do casamento. Tem homens que não têm uma esposa, tem uma mãe, vive cobrando. A mulher que vive cobrando. Ou aquele homem que quer sempre ser tratado pela mulher como se ele fosse o filho. Nunca assume responsabilidade. A minha mulher tem que servir meu prato e me trazer. Mamãe, né? Queridos, uma comunicação dentro do princípio da unidade, emocionalmente, falando de um ajuste, ela passa por uma reformulação da nossa linguagem. Ela nos traz o desafio também de uma reformulação das nossas abordagens. Como que você quer que o outro te trate? Qual é a real necessidade de fato que você tem desse tipo de tratamento? Tanto o homem como a mulher que tem um nível de carência emocional muito grande, eles estarão de fato com uma divergência em relação as atitudes, as ações e reações, né, que propiciam qualidade de vida emocional. Você está dando o carinho suficiente, a atenção suficiente, trazendo a segurança suficiente para dentro do seu casamento, para o seu cônjuge? Você está proporcionando de fato o melhor? Tem algum relógio que eu possa ver aí? Não sei como é que está o meu tempo. Minha vista não está muito boa para enxergar relógio não, hein? Quando a gente está pregando, eu tenho dificuldade de enxergar relógio, tá? Mas dá sinal aí para mim. Então, queridos, nós precisamos compreender que se o Senhor está falando, dar-lhes-ei um só coração. Opa, peraí, como que o nosso coração será um? Unidade emocional. Então precisamos começar a orar e a buscar de Deus. Traga-nos essa capacidade da unidade emocional, de buscar o bem do outro, como o apóstolo Paulo disse bem, né? Que penseis a mesma coisa. Então nós precisamos começar a pensar as mesmas coisas, ter o mesmo amor, sejais unidos de alma. Aí está falando de atitude, que uma coisa é a unidade como um princípio de Deus, e a outra é a união, que vai requerer o que? Um empenho, uma dedicação, uma entrega, tá? Toda uma capacidade de agir e reagir, provocando esse bem-estar ou essa união. E Paulo completa dizendo: e que sejais unidos de alma. É a união da psique, é realmente a união emocional. Você é corpo, alma, espírito. Então, a alma, ela requer de fato essa compleição, né, das necessidades emocionais
que vem a partir da decisão tomada um dia de se casar. Você se casou com alguém para ser feliz ou para fazer o outro feliz? Eu diria, queridos, as duas coisas, né? Eu quero ser feliz, mas eu preciso querer fazer o outro feliz. Alguém diz, não, você não casou para desejar ser feliz. Sim, há uma necessidade emocional, por isso deixa o homem pai e mãe. Não é porque casamento é moda, porque isso é uma necessidade. O homem precisa da mulher, a mulher precisa do homem. Então, ambos precisam se completar e tem que haver essa consciência, essa disposição. Ninguém me falou nada do relógio até agora, hein? E de uma disposição de... obrigado. Está chegando ao fim, eu acho que já chegou ao fim ali. Jesus amado. Para viver essa vida de qualidade. Vamos lá, outra palavra que para mim é um princípio que Jeremias traz, deixa eu ir para o segundo, que senão não completa o terceiro. Ele fala, dar-lhes-ei também um só caminho. Então a palavra-chave para mim agora é convergência. Um só caminho é um caminho numa mesma direção. E quando a palavra fala de uma só carne, então é lado a lado, é unidos, é dentro dessa visão da unidade, caminhando para viver esta união. Queridos, veja o que Paulo fala aos Colossenses no capítulo 4, versículo 6. Diz assim, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Temos uma proposição aqui, bíblica, né? De uma comunicação que desfaz divergências. Como nós estamos respondendo um ao outro? Como nós estamos falando um com o outro? Como nós estamos abordando um ao outro? Nós estamos promovendo a convergência ou estamos provocando divergência? Você conhece alguém que não concorda com nada? Às vezes dentro do casamento você tem um cônjuge que é assim. Tudo que você fala ele é do contra. Tudo tem que funcionar do jeito dele. Ou dela. Não converge, só diverge. Vamos fazer isso? Não, vamos fazer aquilo. Que tal isso? Não, eu prefiro aquilo. Você algum dia já se contrariou para agradar a sua esposa? Fazer igual o casal, que um comia a casca, outro miolo, né? Ao longo dos anos. E aí, não, eu aprendi a comer a casca porque eu gostava, o meu marido gostava mais do miolo, vice-versa, né? E aí, comendo errado a vida inteira. O que gostava de miolo comia a casca, o que gostava da casca comia o miolo. Então, queridos, às vezes a gente está assim, né? Não estou falando que é para você só fazer aquilo que satisfaz o outro, mas você já teve a capacidade de comer a casca gostando do miolo? Vamos lá, tem horas que você precisa fazer assim. Não, no meu tempo, quando se fazia um frango, era assim, o marido comia lá a coxa, sobrecoxa, o peito, e a mulher comia os pés, porque aí os filhos comiam, não, queridos, vamos todo mundo comer o que a gente gosta? Vamos fazer as escolhas daquilo que a gente gosta? Vamos convergir? Vamos falar mais? Vamos nos comunicar mais? Vamos nos expressar mais? Mas só tem um peito, a gente parte no meio. Só tem duas coxas, nós somos três, então 2 comem a coxa, 1 come a sobrecoxa, está mais ou menos bem parecido, né? Vamos falar mais, vamos gerar mais
Convergência. E é disso que Jeremias está falando, queridos. A comunicação tem que apontar para isso. Nós vamos convergir no mesmo propósito, nós vamos fazer as coisas que vão produzir e trazer o bem para nós. Colossenses 3,13, Paulo fala assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Versículo 14, acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Queridos, quando falamos de emoções, falamos de alma. Pessoas doentes emocionalmente estão no nível de insatisfação em que nada, absolutamente nada, provê satisfação. Alguém que se sente rejeitado, você pode fazer de tudo e ele vai continuar vivendo como um rejeitado. E tudo vai convergir para divergir. Preste atenção nisso. Tudo que se fizer vai provocar a divergência emocional, né? Um nível de insatisfação, sentimento de rejeição. Mulheres que se sentem rejeitadas não têm marido capaz de satisfazê-la. Homens que se sentem rejeitados não têm mulher capaz de satisfazê-lo. Então é necessário o quê? Uma comunicação que propicie convergência. O Senhor está falando: dar-lhes-ei um só caminho. Quem estiver doente emocionalmente, que não conseguir ter um nível de satisfação, tem que buscar o quê? Socorro, ajuda, precisa ser curado emocionalmente. Queridos, não é só oração, oração é bom demais e funciona. Então comece a orar: Senhor, me cura. Se eu sou um homem chato, o Senhor me transforma em alguém agradável. Está saindo da sua boca, dos seus lábios, uma comunicação que gera divergência. Senhor, me ajuda a convergir, me ajuda a atrair a minha família, me ajuda a trazer a minha família, a minha esposa, meu marido, meus filhos, para que nós possamos viver o melhor do Senhor. Unidade, convergência e finalmente, queridos, o Senhor diz: farei com eles uma aliança, segundo a qual jamais deixarei de lhes fazer o bem. Aliança. Casamento é aliança. Aliança é compromisso. Compromisso é até que a morte os separe. O contrário da aliança é até que eu não suporte mais, até que eu não aguente mais, até que a minha paciência se esgote, até que eu tenha um motivo. Casamento é aliança. Comunicação tem que proporcionar um fortalecimento do compromisso da aliança. Eles já estão em pé, vamos ficar em pé também? Fica aí. É uma forma de pressionar o pregador, né? Queridos, aliança. Ah, pastor, a comunicação ela tem a ver com unidade emocional, ela tem a ver sim com convergência. Saber, eu comecei a caminhar com a minha esposa para ir até as últimas consequências. Para onde? Para o lugar que Deus quer. Para sermos uma família que serve a Deus, que ama a Deus, uma família bem-sucedida, para sermos um casal que ama ao Senhor, mas que ama um ao outro, que dá o seu melhor um para o outro, que muda, que se posiciona diferente. Para sermos um casal que entende o que é, farei com eles uma aliança, e essa aliança é uma aliança do cordão de 3 dobras,
Não é só das duas dobras, não. Porque a aliança tem a ver com Deus. O casal se aliançou no casamento, se aliançou com o próprio Deus. Mas obviamente, quando Deus diz que Deus uniu, não separe o homem, Ele está falando que o casamento é uma aliança, mas ela ganha a sua força, na medida então que o casal diz, nós temos um compromisso de aliança, um com o outro e com Deus, e nós vamos levar isso às últimas consequências. Comunicação é vital para um casamento, esse compromisso é vital. Tem que mudar a comunicação na sua casa, no seu relacionamento? Não, tem assunto que a gente não pode tratar, não pode ter assunto que não pode tratar. Amados, não podem existir dificuldades que não se vença a partir do diálogo. Não pode haver quem boicota o outro. Não, disso eu não vou falar, nunca falarei, não estou disposto a falar. Está na hora de você começar a abrir o seu coração e dizer, Deus, fiz uma aliança, eu preciso honrar essa aliança. Eu disse sim para Ele, lá no altar. Então leva esse sim às últimas. Eu prometo que eu serei fiel, né? Que eu vou te amar, né? Na alegria, na tristeza, na adversidade, na prosperidade, ou na prosperidade, ou na adversidade, na saúde ou na doença. Então até onde vai essa aliança? Até as últimas consequências. Então temos que relembrar a unidade emocional, temos que relembrar a convergência, porque um casal não é duas pessoas em guerra, mas convergindo numa mesma direção. É um casal, é de mãos dadas, é rumo ao propósito de Deus, queridos. E é uma aliança que nada desfaça seu casamento. Não estou dizendo que não possa haver recuperação ao testemunho da Cibele, né? Graças a Deus, né, Gilmar? Se apareceu. Há coisas que a gente nem lembra, mas graças a Deus, porque um dia eu pude orar então com você, em algumas coisas que eu já nem lembrava, viu, Cibele? E aí estão vocês, e vão prosseguir. Agora é hora de dizer, olha, não importa, pega na minha mão aqui. Aí você já sente um couro diferente, né? Passando a mão assim, o tato, opa, tem umas peles meio mais sensíveis, mais flexíveis, né? Tem um cabelo diferente, opa, já está lisa a cabeça do rapazinho aí, o cabelo está branqueando, vamos lá, pode pintar, faz uma tinturazinha aí, não tem problema não, mas vamos entender, o tempo vai nos desgastar, o tempo às vezes vai gerar algumas dificuldades que a gente não tinha anteriormente, e dentre elas até aquele apetite um pelo outro, né? Como eu queria estar de mãos dadas agora, ela na frente, ele atrás, ou ele na frente, ela atrás. Que história é essa? Ela para lá e ele para cá. Que história é essa? A comunicação que gera conexão. Não adianta a gente querer se comunicar bem, não vivendo realmente uma relação saudável. Como é que está a sua conexão? Agora eu quero trazer para fechar aqui. Como é que está a sua conexão com o seu cônjuge? Você está disposto a viver essa relação às últimas consequências? Você está disposto a vencer tudo que o inimigo tem lançado de dificuldades para a sua vida? Ele vai minar você, mas o Senhor está te dizendo, eu terei com eles uma aliança, segundo a qual jamais deixarei de lhes fazer o bem. Deus quer trazer o bem sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Nós vamos orar. Eu quero que você pegue na mão do seu cônjuge, se você é casado e está com o seu cônjuge do lado.
Se não é, se é jovem, não tem problema, se está sozinho, se é só um dos cônjuges, mas eu queria que você agora se conectasse com o Senhor, espiritualmente, dizendo: Senhor, eu quero viver o melhor do Senhor. Se essa é uma promessa do Senhor, isso envolve você, seu cônjuge, isso envolve os seus filhos, isso envolve as próximas gerações. É uma decisão de viver realmente uma conexão que seja mais do que emocional, que ela seja física, que ela seja espiritual, que ela seja integral, né? Na unidade, na convergência e nessa aliança, segundo a qual o Senhor promete que fará o bem a você e a sua casa. Vamos orar. Senhor, aqui estamos diante de Ti. Buscamos esse mover do Senhor, do Espírito sobre as nossas vidas. Trazemos essa palavra como um desafio, Senhor, para nortear o nosso relacionamento, o nosso casamento, para nortear a vida dos cônjuges, dos homens e das mulheres, para nortear essa relação, Deus, que um dia começou na Tua presença, porque anteriormente houve sim um interesse, houve uma empatia, houve uma aproximação, houve um despertar das emoções, e também, ó Deus, o Senhor permitiu que houvesse essa decisão, que ela acontecesse, e o casamento como uma realidade de um casal, que um dia tomou a decisão: eu quero caminhar com você, eu quero viver com você, estou disposto a ir às últimas consequências. Espírito Santo, o Senhor conhece alguém aflito, angustiado, porque não tem conseguido viver essa realidade da unidade, da convergência, ó Deus, de uma aliança que não se desfaz por nenhum tipo de pressão. Vem pacificar os corações nessa noite, vem se mover nessa noite em cada coração e trazer agora, Deus, a existência realmente um casamento forte. Deus, nós queremos vencer tudo aquilo que o inimigo tem trazido, nós queremos vencer todos os espíritos contrários à família, ao casamento. Nós queremos declarar, e eu profetizo nessa noite, que os casais da Igreja Batista Ágape, eles serão felizes, eles viverão o melhor do Senhor, eles provarão, eles experimentarão o melhor do Senhor, das Tuas promessas, segundo a Tua palavra. Eles serão meu povo, e eu serei o teu Deus. Que a bênção do Senhor esteja sobre esses casados, que o Espírito Santo continue se movendo sobre eles, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Obrigada, viu, pastor Emerson, pela palavra. Que o Senhor continue te abençoando, te usando e te levando em paz e em segurança para os seus. Vamos louvar o Senhor. Amém, Jesus. Minha casa será uma casa de bênçãos. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa
pode repetir isso nessa noite? Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Amém, Jesus. Vamos aplaudir o nosso Senhor. Ele é único, digno de todo louvor, de toda adoração. Jaide, vem cá fazer oração para finalizarmos. Senhor Deus, soberano e eterno Pai, nesse momento, Senhor, eu quero te agradecer por esse momento em que nós estivemos aqui, ó Pai, reunidos em igreja, em comunhão, né? Te agradeço porque o Senhor usou, né, a vida do pastor Emerson para trazer, ó Pai, a nós direcionamento, a trazer para nós, Senhor, o desejo do Senhor para as nossas vidas. Te peço que o Senhor continue, Senhor, abençoando a vida do pastor Emerson, que o Senhor guarde a casa dele, guarde a família, ó Pai, que o Senhor leve ele de volta para a casa dele, para a igreja dele, ó Pai, que o Senhor continue dando força, guiando, guardando, Senhor. Eu te peço, ó Pai, que o Senhor venha nos conduzir, ó Pai, nesse tema, né, que foi usado, comunicação, que gera conexão, Senhor, e que nós possamos buscar em Ti isso, ó Pai, porque o Senhor é capaz, ó Pai, de mudar toda e qualquer barreira que tem impedido nós de viver o desejo do Senhor para as nossas casas, que nós homens viemos nos posicionar, ó Pai, da maneira que o Senhor deseja. Eu te agradeço, Senhor, que o Senhor continue, ó Pai, abençoando esse congresso e que nós possamos ser alcançados para que nada, Senhor, venha impedir o desejo do Senhor sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço. Amém. Obrigada, Jesus.